todo mundo percebe, todo mundo já viu, juntando o que eles já falaram, nós estamos, na verdade, na pré-história da era digital. Nós mudamos a era, é uma nova... Não existe mais idade contemporânea, digamos, né? E a gente acha que não sabe exatamente separar quando que isso se deu. Mas a nossa era hoje já é digital. E é uma pré-história. Como o próprio Demar mostrou no vídeo, as mudanças que a gente percebe no ambiente corporativo, enfim, tudo caminha para essa mudança. E essa é a pré-história, justamente pelos motivos que nós já levantamos, pela ausência de recursos, pelo não acesso de todos ainda aos meios eletrônicos. Mas vamos lá. Vamos desconstruir agora, para poder reconstruir. Eu vou pedindo, aí você vai passando, tá? Vamos primeiro reconstruir tudo que a gente viu, todos os conceitos que nós temos sobre tecnologia, sobre direito relacionado à tecnologia, tudo o que os meninos brilhantemente expuseram hoje, que nós aprendemos. Vamos colocar tudo dentro de uma caixinha e deixar um pouquinho de lado. A gente vai tentar olhar a nossa era digital na visão humana. Então, aquilo que é para o nosso eu, para o nosso interior. Qual será o absurdo de hoje que será a verdade de amanhã? Isso é uma pergunta, eu acho que em todas as eras teve alguém um pouquinho à frente do seu tempo para fazer esse questionamento. E em todas as eras houve um absurdo. E houve um absurdo que mudou a realidade, que mudou, que fez com que nós avançássemos para um futuro, que nós tivéssemos uma desconstrução, uma quebra de paradigmas, e que nós pudéssemos avançar para o novo, para um conceito novo. Qual será o de hoje? O que será que hoje é absurdo e amanhã vai ser verdade? Considerando tudo, vamos desconstruir mesmo. Vamos cada um responder essa pergunta para si. No final, a gente vai juntar todos os pedacinhos. Qual o absurdo de hoje? O que hoje é absurdo? As coisas, eu acho que pelo próprio avanço, por ser tudo muito rápido, essa desconstrução também está rápida. E o que é absurdo hoje, amanhã mesmo, literalmente amanhã, não vai ser mais absurdo. As quebras de paradigma já são mais constantes do que antes. Pode passar. Onde está o conhecimento que perdemos na informação e onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Como que é a nossa realidade hoje? Aquilo que os meninos expuseram. Tudo muito rápido. Tudo multimídia, tudo multidisciplinar. E aí a gente se perde, né? A gente se perde em relação à sociedade, em relação à administração pública, o governo, as instituições. Por quê? É o avanço da tecnologia? É o direito que não avança com a tecnologia? Ou será que a sociedade avança junto com a tecnologia? Vamos entender. Tecnologia são instrumentos, né? São meios de trabalho. A invenção da roda foi uma tecnologia. E foi um avanço. Todo mundo concorda? Tecnologia, era digital, são os meios que nós temos hoje. Esse avanço, à medida que ele vai se construindo e se desconstruindo, como fica o nosso eu, a nossa internalização? Será que hoje nós temos o mesmo tempo que nós tínhamos antes para parar e refletir? Como está a nossa interiorização do conhecimento? Como fica? Você absorve o conhecimento? Você absorve o conhecimento. A aprendizagem hoje, ela é completamente diferente da aprendizagem, da minha aprendizagem enquanto geração Y, talvez. Há 20 anos atrás, a forma que eu aprendia é completamente diferente da forma que eu aprendo hoje. As crianças hoje já estão evoluídas. Acho que foi o Sidney que falou. Você pega uma criança de 2 aninhos, ela já vai achar que uma revista é touch. Mas ninguém ensinou isso para ela. Isso já veio meio que enraizado. Você vai tentar ensinar a vovó a mexer num iPad, você vai sofrer um pouquinho com isso, porque você não vai conseguir. De pronto.
Onde eu quero chegar? Com todo esse avanço, com todo esse excesso de informação, tudo ao mesmo tempo, o espaço entre uma coisa e outra, a distância de um clique, ou às vezes menos de um clique, como fica a reflexão da aprendizagem? Então, vamos ler de novo. Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Tantas informações. O que é conhecimento? Tudo é conhecimento? O que é informação? Como que a gente une e separa isso ao mesmo tempo? Isso que é legal da filosofia. E onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Será que são duas coisas sinônimas? Conhecimento e sabedoria? Qual a distinção de um e de outro? E qual o limite? O que separa uma da outra? Simples, né? Quando a internet era uma novidade, tinha uma tendência natural de tirar proveito máximo das coisas. Hoje, 99% da raça humana online, talvez faça mais sentido caminhar no sentido contrário. Será que é interessante a gente estar sempre conectado? Será que você consegue ficar um dia sem usar a internet? Você consegue, Ademar? Olha que eu consigo, hein? Você consegue ficar um dia? Trabalhando com tecnologia, tem momentos que a gente pede, tecnologia hoje, deixa eu relaxar um pouco. Porque... Você precisa desconectar, como o Dr. Oscar está falando. Você precisa. Mas será que a geração futura vai conseguir fazer isso? Em que momento, se a gente não parar para pensar nisso, a gente não desconecta? Eu li um estudo recentemente que falava assim, que para você se organizar no ambiente corporativo, você pode estabelecer um horário do seu dia para ler todos os seus e-mails. Então, eu só vou ler os meus e-mails às 9 horas da manhã. Porque senão eu vou me desconcentrar, conforme eu vou fazendo as coisas, sobe lá que eu recebi um novo e-mail e tal, eu vou me perder no tempo. Então, eu só vou ler os meus e-mails às 9 da manhã. É possível isso na nossa realidade? Impossível. Gente, eu recebo quase 500 e-mails por dia. E, às vezes, o e-mail que chega agora é urgência para agora e eu preciso resolver agora. Quase 500. É o trabalho de vocês. É o trabalho que vocês me dão, que eu adoro fazer. Então, a gente se perde. Mas tem que ser assim. A sociedade exige isso da gente. Então, quando você falou em profissional em direito multidisciplinar e qualquer outro profissional multidisciplinar, será que é uma exigência só do mercado de trabalho ou da vida, da sociedade? Eu acho que a vida exige que nós sejamos multidisciplinares. Um exemplo são as mulheres, né? Obrigada. Ser mãe, dona de casa... Não, uma das imagens, a imagem que eu coloquei era uma mulher, ali no mercado de trabalho. Só que tinha uma outra que eu achei... Uma mulher com o neném no colo, cozinhando, fazendo relatório, fazendo lista do que tinha na despensa. Então, assim, a vida, como você colocou, brilhante. Simplesmente, a vida também pede. Só que a escolha, a vida coloca, o mercado coloca. A escolha cabe a você. Será que eu tenho opção? Nas mulheres isso é natural. Os homens estão sofrendo para ser multidisciplinares hoje em dia. Estão sofrendo. As mulheres conseguem, com um jogo de cintura, acaba sendo um pouquinho mais fácil. Então, ali tem uma dica para a prática. Sempre que possível, reduza a multidão e selecione seus contatos. O distanciamento, a gente vai ver um pouquinho da ideia filosófica de alguns filósofos da antiguidade, que a gente vai ver que a ideia se encaixa exatamente hoje. E por quê? Porque a sociedade é a mesma, o ser humano é o mesmo. O que mudou foram os mecanismos. Foi a evolução da inteligência, inquestionável, e o avanço em decorrência disso, o aperfeiçoamento dos métodos, dos recursos, dos instrumentos. Platão. Todo mundo conhece Platão, não vou ficar falando de Platão, nem das teorias do Platão, enfim. Mas o básico do Platão para esse nosso estudo. Distanciamento. Manter distância, ele fala que é o método mais antigo de controlar a multidão. Vamos refletir. Eu posso estar próxima a vocês e me sentir sozinha. Alguém já se sentiu sozinho em meio à multidão? Pergunta básica de filosofia, né?
Por quê? O que é se sentir sozinho? Será que, de repente, não seria você se internalizar, você olhar para o seu eu e se distanciar das pessoas? Esse exercício de estar próximo a alguém e estar longe ao mesmo tempo. De estar longe e de estar próximo. Você pode estar longe e próximo de uma pessoa. Perfeitamente possível. O que muda? Quais são as diferenças? Na prática, ele dá uma dica para a gente desconectar, usando o distanciamento. Basta fazer uma caminhada sem levar nenhum aparelho digital no momento... Aliás, perdão, no momento em que se deixa as telas para trás, ultrapassamos as muralhas. O que são muralhas na internet hoje? O que é uma muralha? Vamos lá, conceito de muralha. Alguém se disponibiliza? Eu vou perguntar. Doutora Alice, querida, obrigada pela presença hoje. Obrigada pelo prestígio. O que é uma muralha digital, doutora? O que é muralha? Conceito. Doutora Gabi, o que você falou? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento? Seria um distanciamento? É possível? Muralha é proteção. Pode ser uma proteção. Como que você se distancia da internet? Ele dá a dica. Será que a gente consegue fazer uma caminhada, deixar todos os celulares? Ah, vamos fazer um passeio, não leva celular. Tem gente que consegue. É perfeitamente possível. A nossa geração consegue. Será que as próximas vão conseguir? Hoje a gente consegue, mas é difícil. Gente, para eu montar esses slides e desligar o Facebook foi uma dor que vocês não imaginam. Para eu estudar Platão, pegar os meus livros antigos de filosofia, de psicologia, para montar os slides, você começa assim. Não sei se com vocês acontece, estou contando comigo. Eu não sei se é o vício do Facebook, o efeito que ele gera no nosso cérebro, que é tudo muito rápido, está tudo ali, né? As informações estão todas jogadas, tudo muito colorido. Você pegar um livro, preto e branco, aí por isso que eu fiz de propósito, tudo preto e branco, a minha apresentação. Você tem que ler letra por letra para formar a informação. A hora que eu me vejo lendo Platão, que eu sempre adorei filosofia, eu falo, nossa, que saco! Que chato! Não tem localizar, não dá para curtir. Não tem. Gente, fazer uma pesquisa num livro, que você vai no Google, você digita e já vai. E na pesquisa, você vai dar o Ctrl L e aparece a palavra exata que você precisa. Você procurar no livro até você achar o que você quer. Dá uma agonia isso. E olha que eu sou da geração que pegava aqueles livros gigantescos de filosofia e lia. Talvez para a geração da Sol, que se adaptou mais a isso... Você gaguejou para falar. Eu não sei o que você ia falar. Foi a sua carinha. Eu falei, não posso falar errado, senão eu apanho. Talvez seja um pouco mais fácil para você, Sol. Mas eu acho que, à medida em que nós tivemos essa interação com os recursos multimídias, com a era digital, vai ficar mais difícil. E talvez daqui a uns anos não seja mais tão fácil a gente pegar um livro para ler. Vamos ver. Você tem... Um fato. Desculpa. Minha palestra é de vocês. Desculpa só falar um novo corte, mas é que é de fundamental importância. Você disse que as gerações posteriores vão conseguir. Eu esqueci de dizer por que a geração Z. Por Qual quê? que é a tecla de desfazer no teclado? Ela vai desfazer tudo o que as outras já fizeram e vai fazer tudo novo. Será que existe algo novo? E uma outra Ou informação. aprender a fazer novo. Ela vai criar. Existe algo novo, algo que não tenha sido? Talvez. Eu espero estar vivo para Platão ver. está mostrando que não, hein? Olha as ideias dele se encaixando hoje. E Fala uma aqui. outra informação. Se não me engano, a Enciclopédia Britânica não é mais publicada. Eles não publicam mais e vão fazer uma base de conhecimento para tentar bater de frente com a Wikipédia. Uau. Próximo. Sêneca, espaço interno. Existe a ideia principal do Sêneca, que junta um pouquinho com a ideia do Platão. O Platão falava em distanciamento, e ele fala que que é aquilo que eu já expliquei, quando o físico não é possível, você se distancia interiormente. Tem um estudo, eu não me recordo agora se é do Sêneca ou do Platão, os mais fluentes em filosofia talvez me ajudem.
que falava que você acostuma isso na criança desde a criança bebezinha. Você põe a criança bebê no berço e deixa ela lá. Mas a mãe fica próxima da criança. A mãe deixa o filho sozinho, mas ela está perto. Isso ajuda na maturidade da criança, quando ela se desenvolve. Porque ela vai desenvolver uma autonomia para ela. Ela não vai achar que ela é dependente da presença, do toque físico, do colo da mãe, para poder se sentir segura. Ela está sozinha no cantinho dela, mas ela está segura, ela está protegida. Não necessariamente precisa do contato primário, o toque na pessoa. A internet, ela faz isso com a gente. Nós nos sentimos próximos uns dos outros, às vezes com um simples curtir. Não, são contatos secundários, né, segundo a filosofia também. Não necessariamente primários. Aí tem um exemplozinho prático. Todos eles vão trazer uma ideia prática para a gente se desconectar. Escolher um amigo ou um membro da família e manter uma conversa focada, sem distrações, sem telas. Foi o que a Sol estava falando. Você está conversando com alguém e a pessoa está no celular. O Sidney mostrou que isso, na nossa geração, é normal. A gente faz parte da nossa realidade, a gente consegue. Mas será que, de repente, tentar não fazer isso não ajuda o nosso eu? Não a sociedade. O nosso eu. Como que a gente está internalizando as coisas? Como que está ficando a nossa reflexão? A gente absorve conteúdo, mas não digere. Como que a gente está digerindo? Será que a gente não está engolindo muita informação inteira? Será que isso, uma hora, não vai dar algum problema na nossa mente? Como digerir a informação? Como se internalizar? Como parar, desligar tudo, sair do mundo e pensar no eu? Eu, pessoa natural, com reputação online, com a minha profissão, qual o meu papel na era digital? Como mudar a realidade? Eu estou na época primitiva. Se você vivesse na época da invenção da roda, o que será que você podia fazer para mudar? Essa é a nossa era. O que nós podemos fazer? O que de novo vai surgir? Ei! Psiu. Eu quero exclusividade da sua companhia. Eu não quero, de repente, conversar com o Sidney e o Sidney está mandando uma mensagem, está no Facebook. Eu não quero conversar com o Ildemar no Facebook. Eu quero a sua janelinha só para conversar comigo. Você está falando com mais alguém no Facebook? Ou você está falando só comigo? Né, Sidney? Tem mais alguém online falando com você? Eu quero exclusividade da sua companhia. Põe um ponto, mas diz que você está lendo, né? Aquele visualizar é terrível, gente. E aí? Como que fica isso na nossa cabeça? Quem aqui já sentiu isso? Me ajudem, participem. Ergue a mãozinha. Gabi, só você sentiu isso? Já, né? É muito chato. Eu conversando com meu irmão, ele dirigindo e ele no iPhone. Eu falo, Paulo, tira isso, conversa, estou falando com você, tá? Tô ouvindo. Você está ouvindo e você está no MSN. Não, mas eu estou ouvindo. Geração Y. Ok, mas eu quero que ele ouça só a mim. Você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Você consegue. Mas você está dividindo a sua atenção na quantidade de coisas que você está fazendo. Eu quero toda a sua atenção para mim. Ponto de filosofia. Vamos lá. Gutenberg. Gutenberg foi o cara, né, que inventou, que deu um up aí na disponibilização de livros. Todo mundo sabe quem foi Gutenberg? Sidney? Quem foi Gutenberg? Foi o responsável pela criação da prensa, que facilitou a emissão dos livros, né? Lembrando a Sol aqui, nosso trabalho, que foi bem chato. Foi o cara, e a gente né? teve que fazer todo direitos autorais, fazer um remember das prensas, de como que a informação passou a ser mais rápida graças ao Gutenberg. Deixou de ser dos escribas, né, que eram os editores, passou a ser disseminada a informação por causa dele. Mas será que na época que surgiram os livros, todo mundo parou de escrever à mão? Todo mundo só usava os livros? Não. Por
quê? Até hoje. Houve? Claro. E hoje existe. Será que a gente consegue ficar sem escrever à mão? Não. Quer dizer, consegue. Mas a gente vai ver um pouquinho que às vezes é bom não fazer só isso. E aí eu tentei colocar uma imagem que mostrasse essa diferença. Hoje, com o avanço da tecnologia, não é por causa do avanço da tecnologia que a gente deixa de ler um livro, que a gente deixa de escrever à mão. O que é novo e o que é antigo? Pode passar. Shakespeare. Eu não podia deixar de representar o Dr. Coriolano sem falar do Shakespeare. Eu não vou falar do Cristal, que o Sidney faz melhor o Cristal do que eu. Mas o Shakespeare, ele falava exatamente isso, que velhas ferramentas, às vezes, são necessárias. A gente tem um robozinho ali imitando Hamlet. Ser ou não ser? Eis a questão. De repente, você precisa de um papel para descarregar alguma coisa. Quem aqui fala no telefone escrevendo? Você não fala no telefone digitando. Você... Tá bom, você. Eu ainda não falo no telefone digitando. Eu falo no telefone escrevendo. Você precisa, é uma forma de você descarregar algumas coisas. Gente, rasgar papel é ótimo. Adoro rasgar papel. Estourar plástico bolha. Postar no Facebook, desabafo, né? Mural, desabafo. Aí a gente vai entrar em outro tema. Mas as velhas ferramentas, de acordo com Shakespeare, aliviam a sobrecarga. Então, dá uma aliviada naquela sua mente sobrecarregada, cheia de informação, aquilo que você precisa despressurizar. Então, você despressuriza através dos velhos instrumentos. Quebra de paradigma. E o Demar, esse slide eu fiz para você, porque eu tinha certeza que ele ia completar a sua apresentação. Aí, olha só, olha para mim. Você vai fazer o seguinte. Você vai traduzir e você vai pensar em filosofia. O que o conceito dessa frase tem a ver com a sua apresentação. Vamos unir os pontinhos. Boa sorte. Obrigado. Leia em voz alta. Todo mundo. Calma. Gabriel, me ajuda. Monitora. A letra tá pequenininha. Ele aprendeu sem, né? Minha cara é magnífica. Tá, eu não vou conseguir traduzir o texto todo. O texto fala... Eu vou fazer o seguinte, Gabi. Você lê e traduz, não. aí ele explica. Não. Calma. Assim, não. Ele fala que o que é menos importante... Eu brinquei com ela, eu sabia que ela ia falar isso. Fala. O que é menos importante continua a nos dar conhecimento. E aí ele trata também das conexões, que as pessoas menos importantes continuam a se conectar com a gente, o fluxo de conhecimento, o aprendizado contínuo disso. E assim... Não, aí ele fala o que é relevante para ele, necessidades de educação para alinhar... Mas eu não sei inglês, lê o texto e traduz. Nossa, que desafio. Tá, então, peraí. Então... Eu não sei nada em filosofia. Vocês falam mesmo. Um momento só. Concordo. Nós temos um professor de inglês aqui. Você pegou o microfone de mim? Vamos lá. Eles combinaram, aí ele tá com alguma coisa. Isso é uma parte pra ele, mas Eles combinaram. eu te joguei no fogo. Vai. Obrigado. O que nós sabemos não é tão importante quanto a nossa capacidade de continuar aprendendo. As conexões que fazemos entre comunidades individuais especializadas
corpos de conhecimento garantem que continuemos o fluxo. Essas conexões determinam o fluxo de conhecimento e aprendizado contínuo. Para continuar relevante, a educação precisa se nivelar com as necessidades de que aprende e as mudanças do ambiente de trabalho. Cursos não são eficazes quando a área de conhecimento que representam muda rapidamente. Precisamos responder a essas mudanças de maneira a atender às necessidades de quem aprende e refletir a realidade do conhecimento necessário na força de trabalho. O que será que é mais importante? O que nós sabemos ou a capacidade de continuar a aprender? Era digital. Mundo de hoje. Vamos construir o pensamento e responder essa pergunta no finalzinho. Franklin, rituais positivos. Gente, todo mundo conhece o expoente que foi o Benjamin Franklin. Eu acho que eu pronunciei certo, né? Ele sugere que coloquemos uma ordem na vida caótica. Então, aquilo que eu falei no comecinho, eu só vou ler os meus e-mails às 9 da manhã. Ou eu não vou ficar no Facebook até de madrugada e achar que eu estou estudando. Eu vou realmente estudar. E quando eu concluir os meus estudos, aí eu me dou o direito, eu me dou o prêmio de acessar o Facebook. Essa para o Franklin trazendo para hoje. Em vez de restringir drasticamente o tempo dedicado ao mundo digital, estabeleça limites de tempo e de recompensas. Quanto tempo a gente passa em frente às telas, seja quais forem? Quanto tempo da nossa vida, do nosso dia, a gente passa em frente às telas? Pelo menos 20 horas, né? Aquelas que a gente não está dormindo. E quanto tempo a gente poderia fazer outras coisas e a gente tem a sensação que perdeu tempo ficando na internet, ficando no Facebook? O tempo não passa quando você está diante de uma tela. É impressionante. Não sei se passa para vocês. Para mim, não passa. O dia faz isso aqui, quando eu estou trabalhando com o Facebook aberto. Mas eu me comunico pelo Facebook. Eu resolvo os problemas pelo Facebook. Eu passo mensagenzinha para a Gabi e informo da reunião de hoje pelo Facebook. É assim que funciona. Ele virou um instrumento de trabalho e, ao mesmo tempo, um instrumento de distração, de desconexão. Mas eu estou desconectando estando conectada. Olha que loucura! Olha a nossa vida que está virando. Fala. Tanto que as empresas, no começo, quando surgiu o Orkut, bloqueia. Mas bloqueia. Hoje em dia, assim, o Orkut não sabemos se ainda vive. Falecido. Morreu. Aí aquela coisa, Facebook, você tem um grupo, você tem uma regra específica que libera. Hoje o Facebook, como você colocou, ferramenta. E muitas vezes, você vê o cara lá trabalhando, abre o Facebook, manda mensagem, volta. Aí você fala, peraí, aqui é liberado, as políticas são diferentes, empresa para empresa, política é diferente. Mas hoje, o Facebook é ferramenta. Inclusive tem equipe que trabalha baseada em Facebook. Facebook é até ferramenta de citação, né? Eu já peguei um case que o cara foi citado pelo inbox do Facebook, dada visualizada lá, na ata notarial e por aí vai. Caramba. Quer dizer, essa é a nossa era digital. Aí, o que a gente pode entender? Sugestão. Toda nova ferramenta requer alguma prática antes que nos tornemos peritos no seu uso. Ninguém aqui nasceu sabendo mexer no Facebook. Você vai tendo Facebook. E até você dominar o uso do Facebook. E até você chegar a esse conhecimento e desconstrução de pensamento que nós estamos fazendo por conta do Facebook. Olha a mudança. Vai. Alguém responde a isso? Como vamos nos livrar do turbilhão criado por nossa criatividade? Sidney, você olhou para mim com uma carinha, eu acho que você quer responder essa. E eu tenho certeza que você tem uma sugestão. Pensando, refletindo e pausando. Porque você disse que as pessoas querem. Eu consigo sair sem telefone, eu consigo ficar 2, 3 dias sem o Facebook. Não é porque eu consigo, é porque preciso.
O Oscar fez uma menção de que é necessário. Sim, é necessário. Você precisa fazer uma higiene mental também das informações virtuais. É secular, é dispensável. Então, saber a hora de parar, seja num vício ou seja numa conduta, é o melhor remédio. Ninguém aguenta correr o dia inteiro, né? Pelo menos eu acho que nem os atletas aguentariam correr o dia inteiro. Você não consegue fazer nenhuma atividade o dia inteiro. Você não consegue escrever o dia todo. Você não consegue dormir o dia todo. Você vai fazer uma pausa. E é interessante que a internet, dependendo do vício, de como esteja funcionando o seu cérebro, você fica. Você fica ao dia, você fica à noite, você fica à madrugada. O pessoal que joga, que é viciado em jogo, vira 23 horas jogando. Quantas horas foi o cara que morreu jogando Diablo 3? 3 dias. 3 dias direto. Ele morreu por não ter se alimentado, não ter ingerido água. Morreu 3 dias na frente do videogame, então você pensa. Um fato verídico, e eu conheci a pessoa. Um professor meu, pós-graduação, uma mente brilhante quanto à segurança. Trabalhou 3 dias, 4 dias varado, sem parada. Parou somente quando, dirigindo, começou a se sentir estranho, parou, encostou, ligou para o médico. Ficou 2 dias fora. Pois é. Então é uma necessidade que nós temos. É uma necessidade, eu diria até que física, que orgânica, patológica. Você precisa desconectar o cérebro. Senão, ou você vai surtar ou você vai acabar morrendo. Pode passar. Ir para o local mais frio. O que seria ir para o lugar mais frio? O que é um lugar frio, Renato? Um lugar frio. Não precisa ver nada para falar. É um lugar que me dá arrepio. Mas o que é um lugar frio na era digital? Não é data center. Na área digital? Não. Lugar frio na área digital eu entendo como um lugar isolado. Um lugar isolado. Percebe que todos os princípios dos filósofos se encaixam numa única coisa? Eles pegaram um conceito e separaram. Ir para um lugar mais frio. Vamos ler o que ele coloca. Mesmo em que o mundo altamente eletrônico, cada um de nós pode regular a qualidade de sua experiência, analise o turbilhão que é a vida e descubra uma maneira criativa de escapar dele. Sensacional. Ótimo. Como fazer isso? Sugestão do Sidney? Existem outras formas também. Tá. Desconectopia. Tem até um sorrisinho para vocês ali. O que é desconectopia? Exatamente isso que a gente está fazendo. Olha a imagenzinha. Eu coloquei em preto e branco de propósito. Ela está lendo com um notebook e do lado a gente tem aquela visão de escola antiga, né? A maçãzinha, os livros grossíssimos, né? Ela está conectada e ela pode desconectar. Será que se eu ficar só lendo, eu não estou conectada também? Será que importa o recurso? Eu ficar o dia inteiro, Ildemar, pensa, Felipe, eu ficar o dia inteiro conectada no Facebook. Isso é inocente. Até que se prove o contrário, né? Você fica o dia inteiro conectado no Facebook. Ou você fica o dia inteiro lendo. Você está conectado das duas formas. Na verdade, eu fico desenvolvendo o livro que eu estou fazendo. Não, um exemplo. Tá? Vamos pensar, desconstrói. Esquece o seu livro. Um trabalho brilhante que ele está fazendo, depois ele vai até apresentar para a gente. Vamos pensar assim. Faz de conta que você fica o dia inteiro conectado no Facebook. E faz de conta que você fica o dia inteiro lendo um livro. Você não está conectado da mesma forma? Em uma situação ou na outra? Sua mente não está focada naquilo, não está bitolada naquilo, da mesma forma? Você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Posso fazer um comentário? Há um tempo atrás eu li um artigo sobre uma síndrome. As pessoas que ficam o tempo todo conectadas, elas sentem uma certa irritação ou uma certa ansiedade quando elas não têm informação. Então, sei lá, o cidadão que vai ao médico, está lá na frente do médico, e o médico fazendo pergunta, e ele lá, fazendo lá, se conectando com alguém, enfim.
O fato de ele deixar o aparelho de lado para dar atenção ao médico causa, isso em casos extremos, né? Causa uma ansiedade tão grande que é conhecida como, a sigla é FOMO. Não sei se vocês já ouviram falar. FOMO é Fear of Missing Out. Medo de ficar de fora. Então, a pessoa, quando está nesse extremo, ela precisa ter informação. O fato de ela não saber o que está acontecendo no hall de amizades, no hall de amigos, causa uma ansiedade, causa irritação e causa estados mais graves, estados depressivos. E aí, observando a sua provocação, tem pessoas que gostam muito de ler, mas eu não sei se causa esse efeito, porque você está conectado com aquela leitura. E acabou, cansou, a vista está cansada, precisa ir ao banheiro, precisa se alimentar, fecha, depois abre e você vai retomar o ponto que você parou. Na rede social, na internet, eu acho que é mais que isso. A impressão que me dá é que é mais que isso. Você quer saber mais, e até interessante. Você olha lá, sei lá, no Facebook, vamos ver as novidades, o que aconteceu aí com a turma, né? A informação não sai do livro, mas ela sai do Facebook. E ela aí, muda, quando você vê que a história se repetiu, você fala, nossa, até aqui eu já vi, não tem nada de novo, aquilo causa uma frustração. Não sei se eu me fiz entender, mas eu não sei se com o livro o efeito é o mesmo. Eu acho que no caso da rede, no caso da internet, é mais bombástico. Mas é interessante ouvir você falar que, às vezes, você precisa estar conectado com uma pessoa só. Você precisa saber que você tem a necessidade de saber que naquele instante é só com você que ela está falando. Então, quer dizer, a gente precisa avançar, mas ao mesmo tempo a gente precisa voltar. Tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Eu acho que o resumo, não quero me antecipar, nem sei qual é a conclusão, mas o resumo da ópera eu acho que é o ponto de equilíbrio, né, gente? Ontem eu dei uma palestra no METEC, na Casa Verde, e no finalzinho da palestra a gente fez um debate e os alunos questionaram um pouquinho isso. A gente estava falando dos limites entre você separar a tecnologia, o mundo real, a pessoa natural da pessoa virtual. Vamos entender assim. Nós somos matéria, nós somos físicos e nós temos o intelecto. Nós precisamos das coisas materializadas. Nós precisamos tocar as coisas, as pessoas. São os contatos primários que falam em filosofia. Quando tudo é muito digital, quando tudo é muito virtual, tudo, aquelas luzes, tudo multimídia, te falta isso. Então, isso não é a mudança necessária da sociedade, isso é do ser humano. Nós também somos matéria. Vamos entender as ferramentas primitivas, primárias, do Shakespeare, como livros. Nem você falou que não vê isso num livro, né? E parece que a gente está avançando para uma coisa patológica, está criando, está desenvolvendo um vício, está ficando, pode dar problema psicológico, enfim. Vamos entender o livro, os materiais primários, o papel, como sendo o físico. Aquilo que supre a nossa necessidade física de contato primário. E o virtual, o contato secundário, o intelecto. Nós precisamos dos dois. Então, uma sociedade que a tendência caminha para que tudo seja digital, nós poderemos ter problemas de saúde, nós teremos problemas de saúde. Só para avançar. Isso os meninos já falaram, né? Não preciso nem me estender muito. Mas eu acho que a gente conseguiu traduzir um pouquinho. Claro, perfeito. Nós somos mais materialistas, só um pouquinho. Nós precisamos mais desses contatos porque são os que existem desde sempre, né? Quem pediu a palavra? Só um pouquinho, doutor. O Sidney fez uma exposição brilhante sobre a diferença de uma geração e outra. Eu vou fazer um adendo, Sidney. Existem pessoas da geração X. É um adendo e uma pergunta para você, tá? Existem pessoas da geração X, perfil, na geração Z, na geração Y,
Você tem um exemplo do seu lado. Claro, as influências da sociedade, nós somos produto do nosso meio. Também. Influencia. Então, a Sol nunca vai ser 100% Y. Ela tem alguns conceitos, algumas coisas da geração dela. Você não vai ser 100% Z. Você vai se adaptar à geração Z, mas você vai ter aqueles conceitos da geração Y e um pouquinho da geração X também. O que é uma pessoa à frente do seu tempo? Você considera que seja uma pessoa de uma outra geração? Aquilo que eu disse no começo, que o problema das gerações é que elas sempre pensam que são melhores que a anterior e um pouco mais do que a próxima. Então, eu acho que não tem muito assim um final, acabei não dizendo, mas o mix dentro de si. Eu posso ter nascido na geração Y, eu vislumbro muito o caminho da Z, só que tem hora que eu me pego pensando como um baby boomer. Me pego pensando como meus pais. Mas eu acho que num mix eu tenho a nascença da Y, a experiência da X, pelo ambiente corporativo que eu acabei entrando, que te exige uma maturidade muito grande, então você acaba fazendo uma imersão nisso, só que eu não posso perder o deslumbre, o encantamento com o que está por vir da Z. Então eu penso sim que dá para você ser todas as gerações, independente de ter nascido em determinada delas. Perfeito. Pode mudar de slide, doutor? Por favor, você faz o microfone? Não, é só que minha colega falou. Saiu um estudo agora que o Facebook está das pessoas mais sedentárias, invejosas e precisas. Que é aquilo, né? Tudo que é demais, tudo que é demais acaba sobrando. Mas existe um outro conceito que a forma de aprendizagem da pessoa está mudando. Antigamente nós tínhamos algumas teorias de aprendizagem. O construtivismo era uma delas e era a que eu adotava particularmente em sala de aula, que você constrói o seu próprio conhecimento. Hoje, o conhecimento está mais associado ao cognitivismo. Então, por associação de ideias, você tem várias informações ao mesmo tempo e essas informações te possibilitam que você crie um conceito ou vários conceitos. Então, a organização das redes sociais, segundo Downs, é igual à forma de aprendizagem dos sujeitos. Você falou, só uma dentro, segura aí. O depende não é só dos advogados. O depende, eu acho, que é próprio da área de humanas. Por quê? Pessoas diferentes e iguais, mas completamente diferentes. Então, cada um é um, e é um universo. Por isso, tudo depende. Mas eu brinco sempre que isso aí é uma expressão que é mais comum. O que você trabalha aqui, ninguém falou até agora em legislação, não sei alguma mensagem ali que você fez aí menção a algumas leis aí da nossa Constituição. Mas tudo isso aqui depende, inclusive, até da própria legislação. Nossa comissão é uma comissão de direito eletrônico e de alta tecnologia. Então, quando eles falam sobre tudo isso que vocês estão fazendo é uma cultura do ambiente. Sim. A questão da aprendizagem, eu gostaria que você me explicasse por que as crianças hoje entram no primeiro e no maior estado do país, entram no primeiro ano, passam para o segundo, passam para o terceiro em sistema progressivo, chega no quarto ano, vai ser feita uma avaliação, a criança não sabe ler, não sabe escrever e não sabe fazer continha. E a sociedade terceirizou para a escola um programa que chama educação. A escola só ensina. E entra o processo de aprendizagem. Como é que a escola vai fazer para ensinar alguém se essa pessoa não está preparada para aprender? Chegou no ponto-chave. Isso no geral da sociedade, tá certo? Eu não estou falando do nosso nível socioeconômico, acadêmico, etc. Eu estou falando disso. Bom, por que eles não passam? Eu dei aula por 7 anos da minha vida. Aula mesmo, em escola. Eu sou professora por formação, com 14. E a forma de aprendizagem, eu observei isso. E eu sofria com isso. Eu sou muito assim, né? Eu faço as coisas mais com alma do que com... Enfim. Eu sofria muito com essa questão. Eu tive vários alunos que não tinham condição de passar e passavam.
Você lembra do empréstimo que o Brasil fez com o Banco Mundial, eu acredito que tenha sido em 93, para erradicar o analfabetismo? E ele não cumpriu, é o chamado plano decenal. Ele tinha se comprometido com o Banco Mundial, ele emprestou alguns bi e se comprometeu a erradicar o analfabetismo em 10 anos. Chegou 2003, não tinha erradicado o analfabetismo, por questões óbvias e lógicas. O que eles fizeram? Um acordo de mais 3 anos. Então, olha, eu te dou mais 3 anos para você erradicar o analfabetismo. Ele estava devendo dinheiro porque ele pegou o empréstimo. O que ele fez? Chegou 2006. Acabou o analfabetismo? Não. Mas ele tinha que mostrar que ele estava, pelo menos, tentando fazer alguma coisa. O que aconteceu na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 9394 de 96? Eles alteraram o ensino fundamental. Alteraram o ensino fundamental, simples. Então, o prézinho 3 passa a ser primeira série. E você entra na primeira série com 5 anos. Com 5 anos de idade, você já tem a obrigação, você é cobrado que seja alfabetizado. Isso em tese. A gente sabe que na prática vai variar, porque até advogados, juízes que não sabem ler, mas isso é outra coisa que eu não vou ficar boicotando aqui. Mas, enfim, quem advoga do contencioso sabe que isso é complicadíssimo. A criança, com 5 anos, ela não tem maturidade para ser alfabetizada. Algumas, né? Existem as exceções. E com o avanço da tecnologia, com a geração Y, talvez consiga. Mas a gente não pode nunca distanciar e misturar, achar que por causa da era, o ser humano vai deixar de ser ser humano. A natureza humana é a mesma. Ela não vai mudar pelo avanço tecnológico, ela não vai mudar pelo decurso do tempo. Ela vai continuar sendo a natureza humana. Então, uma criança com 5 anos, ela precisa brincar, ela é concreta, ela aprende de forma concreta, ela precisa da massinha, ela precisa formar letras, ela não vai conseguir abstrair, ela não abstrai, a criança começa a abstrair com 12 anos de idade. Então, é complicado pelo analfabetismo, pelo resultado que gera na sociedade, aí a gente sabe que educação no Brasil é ponto principal, é vital, e nós não temos. A gente fala em tecnologia, em avanço tecnológico, e a gente tem 31% de analfabetismo. E analfabetismo funcional. Sem falar dos funcionais. Exatamente. Então, quer dizer, é a nossa era. Passa, senão eu vou passar do tempo muito. Qual a medida do tempo? Outra pergunta interessante. Quanto tempo eu levo para ler um livro físico e um e-book? Alguém já fez esse teste? Alguém já leu um livro físico e olha, levei tantos dias para ler esse livro. Um e-book eu levo tanto tempo. A vista não consegue ficar muito tempo olhando para o monitor. Você precisa ter um descanso. Mas, por outro lado, eu vou provocar de novo. Você não fica o tempo todo também lendo, olhando o papel. A letrinha começa a embaralhar, você começa a mexer. Qual a medida do tempo hoje? Informação de 2 minutos atrás já é história, não é mais informação. Antigamente como se eu fosse... Mas, enfim, antigamente, na minha época de criança, a informação, ela chegava com um tempo maior, com um lapso temporal maior. Hoje, é tudo agora. Aí as pessoas falam, mas a geração Y, Sidney, é imediatista. Mas nós temos escolha, nós temos que ser imediatista. A sociedade é agora. Acabou de acontecer, está sendo transmitido e já estão pensando, já estão filosofando sobre aquele assunto que acabou de acontecer. Acontece um fato agora, já tem 500 artigos no Google falando sobre aquele assunto que acabou de acontecer. Para o cara escrever um artigo, ele teve que tomar ciência do fato, pensar, abstrair e expor. Esse é legal de perguntar. Esse eu acho que é o que junta todos os pontinhos. Como que se constrói uma sociedade? Nossa, pergunta aberta demais. Dá para pensar 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas passa pela nossa cabeça diante de uma pergunta como essa. E para reconstruir? Primeiro, eu coloco tudo de um jeito e aí eu estrago tudo para construir de novo? Ou eu posso reconstruir sobre aquilo que já está construído? Como que se dá isso? Concordo que a família seja a base de tudo. Eu concordo. Mas se a gente voltar no Sêneca, ele vai falar que não necessariamente
eu preciso estar em contato primário para estar unida à família. Tem uma foto, eu acabei não colocando, mas eu acho que a maioria já viu na internet. A família toda na cama, o pai, a mãe, os bebezinhos, cada um com o seu computador, conversando. Quer dizer, eles estão mantendo contato primário e secundário ao mesmo tempo. Quantas vezes, né, Sidney, a gente estudando, cada um com o seu computador, olha o que eu acabei de postar, curte aí. Né? Dá um tapinha, curte que eu postei agora. Quer dizer, é as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Vai. Eu tinha que citar o Walt Disney, porque essa frase, para mim, eu acho que ela passa bastante coisa do que eu penso. Podemos fazer a ideia mais maravilhosa do mundo, mas precisamos, eu vou acrescentar, o sempre de pessoas para que o sonho se torne realidade. Ninguém faz nada sozinho. Walt Disney. E agora, o ponto final. Com base em tudo isso, eu, ser humano, quem sou e o que eu posso fazer, onde eu posso chegar. Toda essa reflexão, qual foi o meu objetivo desde elaborar esse tema, de falar sobre isso, de organizar esse evento? Não só para mostrar o perfil do jovem profissional hoje, não só para isso, mas para a gente entender qual a nossa função na sociedade. A gente se desliga disso. Nós, profissionais, estudamos. Eu vejo aqui diante de mim pessoas de altíssimo nível, com capacidades extraordinárias de fazer acontecer muitas coisas. Qual o seu papel na sociedade? Por que hoje você está na OAB ouvindo a pirralha falar sobre filosofia? Qual a sua função? Como que você vai aplicar isso na sua sociedade, na nossa era digital? O que a gente vai construir para gerações Z, e aí, AA, AB, etc. Não sei quais os próximos nomes. Eu estou lembrando aquele vídeo do Ildemar, eu estou pensando, será a geração Totti? Qual será o nome da próxima geração? Porque, e quando ela vai começar? Porque se são de 20 em 20... E agora, para a gente fazer, para a gente encerrar, eu vou propor um exercício, e eu queria que vocês colaborassem com esse exercício. Eu vou pedir para apagar todas as luzes do auditório. Todas. É possível apagar todas as luzes? Aqui na frente, no fundo, tem alguém lá dentro? Eu queria que apagasse todas as luzes. A gente vai desconectar. Se possível, desliguem celulares ou não mexam neles. Tirem as telas. Vamos fazer o exercício da desconectopia. Todas, até as do fundo, por favor, para ficar bem escuro. Cinema. Se possível, todas as luzes. Não pode apagar de lá? Tá bom. Mas já sério. Vamos refletir. É uma historinha na voz do Alex. Eu peguei esse vídeo na internet. Todos os recursos que nós usamos aqui, é até bom explicar isso, deixar claro, foram pegos de conteúdos da internet, né? Recursos que são disponibilizados, públicos, né? E nós fizemos uso, modificamos algumas imagens, alguns sons e tal, para fins acadêmicos, isso é perfeitamente permitido, só para a gente falar, né, para deixar claro. Vamos refletir. Silêncio total, escuro na medida do possível, e aí você vai colocar no mouse. Aonde? Então. Vai, apresentação de slides aqui. Este slide, a gente vai ter... Hã? Não. Águia ou galinha? Não interessa o que os outros possam pensar, dizer ou fazer. Nós precisamos buscar nossos limites máximos, não apenas boiar à deriva, ao sabor da correnteza, ou de má vontade apanhar uma onda e deixar-nos levar à praia. Não, devemos voar. Charles Swindoll. Uma das parábolas mais bonitas que já tomei conhecimento foi contada por James Aggrey e relatada por Leonardo Boff no livro A Águia e a Galinha. Conta Aggrey.
Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas. Embora a águia fosse o rei e rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, esse homem recebeu a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: "Este pássaro aí não é uma galinha, é uma águia." "De fato," disse o camponês, "é águia. Mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão." "Não," retrucou o naturalista. "Ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas." "Não, não," insistiu o camponês. "Ela virou galinha e jamais voará como águia." Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: "Já que de fato você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe." A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando os grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou: "Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha." "Não," tornou a insistir o naturalista. "Ela é uma águia, e uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã." No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe." Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. "Eu lhe havia dito, ela virou galinha." "Não," respondeu firmemente o naturalista. "Ela é águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã. Amanhã a farei voar." No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe." A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então, o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Neste momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico calcal das águias e ergueu-se soberana sobre si mesma. E começou a voar para o alto, a voar cada vez mais para o alto. Voou, voou até confundir-se com o azul do firmamento. A parábola de James Aggrey é realmente esplêndida. Evoca dimensões profundas do espírito, indispensáveis para o processo de realização humana. O sentimento de autoestima, a capacidade de dar a volta por cima das dificuldades quase insuperáveis. Cada pessoa tem dentro de si uma águia. Ela quer nascer, sente o chamado das alturas, busca o sol. Por isso, somos constantemente desafiados a libertar a águia que nos habita. Uma águia tem dentro de si o chamado do infinito. Seu coração sente os picos mais altos das montanhas. Por mais que seja submetida a condições de escravidão, ela nunca deixará de ouvir sua própria natureza de águia, que a convoca para as alturas sublimes. As pessoas que alçam voo sublime são as que se recusam a deitar-se, a suspirar e desejar que as coisas mudem. Tais pessoas não reclamam sua sorte e tampouco sonham passivamente com algum navio longínquo que vai chegando. Em vez disso, visualizam em suas mentes que não são desistentes,
Não permitirão que as circunstâncias da vida as empurrem lá para baixo e as mantenham subjugadas como galinhas. Vamos, voe, voe e vença. Ocupe o lugar a que é seu no alto do penhasco. A águia gosta de pairar nas alturas, acima do mundo, não para ver as pessoas de cima, mas para estimulá-las a olhar para cima. Elizabeth Kubler-Ross. Vocês mesmos, porque todo o trabalho é feito por causa de vocês. Que sejamos águias, então. Vamos concluir o meu painel? Filosofia digital como reconstrução da sociedade. Como que você reconstrói? Se você olhar para dentro de você, descobrir quem você é, enxergar a era em que nós estamos, você tem todas as condições de mudar o mundo, de reconstruir a sociedade que você vive. Que cada um hoje possa ser esse expoente, possa ser essa águia que estimulem os outros a olhar para cima. Obrigada, obrigada mesmo por tudo.